Olá, novamente pessoal, dando continuidade à nossa playlist sobre eletrodinâmica, vamos iniciar agora a aula 2, que falará sobre as legiões. Então esse é o Simon Ohm, George Simon Ohm. Ele fez vários experimentos envolvendo eletricidade, resistência, resistores, e a partir dos experimentos dele ele formulou, aliás, algumas leis, né, que ficaram conhecidas como leis de Ohm. Na verdade foram duas leis. Primeiro, a lei de Ohm, que envolve a associação entre resistência, corrente e tensão, e a segunda lei de Ohm, que retrata mais sobre as características de um resistor e o que ele vai influenciar na resistência de um resistor. Então, continuando, vamos entender primeiro o que seria a resistência elétrica, tá bom? A resistência elétrica é uma grandeza física que ela é medida em ohm, justamente em homenagem a esse físico alemão que fez todos esses estudos envolvendo essa grandeza. Né? O símbolo para resistência, né, a ohm, é essa ferradurazinha que na verdade é uma letra grega, que é o ômega, letra grega. Acho que a relação entre ohm e ômega ajudou a ser este o símbolo para apresentar a resistência. E designa justamente a capacidade que um condutor ele consegue se opor à passagem da corrente elétrica. Né? O próprio nome ele é muito sugestivo. Resistência vem de resistir, então a resistência ela resiste à passagem da corrente elétrica, tá bom? Um ohm é a divisão entre volt e ampere, então um ohm equivale a 1 volt dividido por 1 ampere. Então, essa divisão, volt por ampere, equivale justamente à unidade de resistência, que é o ohm. Quando o condutor é submetido a uma diferença de potencial, no caso uma DDP, né, que é a mesma coisa, que faz com que ocorra uma corrente elétrica, que é o movimento dos elétrons livres, a resistência justamente se opõe à passagem dessa corrente elétrica. Quando esses elétrons livres entram em movimento, começam a colidir com os átomos. Então, quanto mais dificuldade eles têm para colidir com esses átomos, mais resistência eles encontram. Quanto maior o número de colisões, maior a dificuldade que a corrente tem de atravessar o condutor, maior a resistência. Então, dentro do conteúdo de resistência, tem um componente do circuito elétrico que é o resistor. A gente vai trabalhar bastante com resistores, inclusive o próximo conteúdo seria a associação de resistores. Né? Mas um resistor ou uma resistência, resistor é mais utilizado no Brasil, já a resistência é mais utilizada no português de Portugal, né, o europeu, é um dispositivo elétrico, um componente do circuito elétrico que tem geralmente a finalidade de transformar a energia elétrica em térmica através do efeito Joule, né? Mas essa não é a única função dele. A gente vai entender que, devido aos seus efeitos sobre a corrente e a tensão, ele pode ter outro papel dentro do circuito elétrico. Trouxe aqui a foto de alguns resistores, né? Esses que têm essas listrinhas são justamente para identificar o valor da resistência. Cada cor é associada a um número, então você fazendo aí a junção dessas cores, você tem um número de resistência. A gente também não vai se apegar a identificar a resistência de um resistor através da sua cor, não. Mas dentro do circuito, você pode observar, são esses os componentes que são os resistores dentro de um circuito elétrico. Então essa imagem aí, ela fala muito sobre o papel dessas três grandezas importantes na primeira lei de Ohm, que é a tensão, a resistência e a corrente. E como você pode ver, resistores são, a gente até já falou, né, que o resistor tem a finalidade de se opor à passagem da corrente. Essa oposição tem o nome de resistência ou impedância. Quando se fala de resistência e impedância, que vem de impedir, também trata-se da mesma coisa. Então essa resistência, pelo fato de atrapalhar a passagem da corrente, acaba causando também uma queda na tensão do circuito elétrico, apesar de limitar a corrente. Isso significa que a corrente elétrica que entra no terminal de resistor será a mesma que sai. O fato de limitar a corrente não significa, de ele resistir à corrente, não significa que ela vai desaparecer. Né? A mesma valor de corrente que sai de um polo de uma bateria tem que ser o mesmo valor que entra. Agora, a resistência ela vai acabar fracionando essa corrente no decorrer do circuito elétrico. A gente vai entender isso melhor quando estiver estudando a associação de resistores.
Utilizando-se disso, é possível usar resistores para controlar os valores de corrente. Então, se eu quero aumentar a corrente do circuito ou diminuir, eu posso utilizar resistores, associação de resistores para isso. Então, continuando. Então, a gente tem a primeira lei de Ohm, né? Essa lei retrata que a diferença de potencial entre dois pontos de resistor é proporcional à corrente elétrica estabelecida nele. Então, tensão é proporcional à corrente. Tensão é proporcional à corrente. Na verdade, é isso que acontece. Além disso, de acordo com essa lei, a razão entre a tensão, que é a diferença de potencial, e a corrente elétrica, sempre é constante. E essa divisão, essa razão, dá justamente o valor da resistência para resistores ômicos. Quando se fala de resistor ômico, significa que são resistores de resistência constante, né? Alguns resistores podem mudar a sua resistência através de um potenciômetro, que nós chamamos de rheostatos, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Quando se fala de resistores ômicos, significa que a resistência é constante. Então, o que vale é isso. Ó. Se eu tenho um valor 1 de tensão, eu vou ter um valor 1 de corrente. Se eu tenho outro valor 2 de tensão, o valor 2 de corrente vai ser proporcional. Como assim? Se eu aumento a tensão para 2, a corrente também vai aumentar para 2. É um exemplo. Sendo assim, essa é sempre verdadeiro. O valor de tensão N vai ter um valor de corrente N. Essa relação é sempre constante. E U sobre I é justamente o valor de R, que é a resistência, que chamamos de primeira lei de Ohm. Isso tudo se traduz em uma fórmula. A resistência é igual a tensão sobre a corrente. A resistência é igual a tensão sobre a corrente. Ou, uma maneira mais simples, né? Pega só uma linha para você escrever. U é igual a R vezes I. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Né? U é igual a R vezes I. É uma fórmula que a gente vai usar muito no estudo da elerodinâmica. Como podemos ver, essa equação associa resistência, tensão e corrente. E é bastante utilizada na elerodinâmica, denominada primeira lei de Ohm. Tá bom? Então, quando se fala de primeira lei de Ohm, você sabe o que é? U é igual a R vezes I. Então, a gente vamos um exemplo simples para a aplicação da primeira lei de Ohm, né? Só para a gente entender como é que funciona a fórmula. E o exemplo tem o seguinte: determine a corrente elétrica que flui por um resistor de 1 kΩ quando é submetida a uma DDP de 200 volts. Extraindo os dados. 1 kΩ. O K nós já sabemos que representa 1000. Então, no lugar de K, a gente coloca 1000 ou 10 elevado a 3, que é a mesma coisa. 1 kΩ é o mesmo que 1000 ohms. A tensão, né, o U é 200 volts e eu quero saber o valor da corrente. Então, basta aplicar na fórmula da primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Continuando, se eu quero o valor de I, eu posso simplesmente pegar o R que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então, fica o I igual a U sobre R. Substituindo os valores, a tensão é 200, o valor da resistência é 1000, né, 1 kΩ. 200 dividido por 1000, eu tenho 2 décimos, né, simplificando. 2 dividido por 10, 0,2. Unidade para a corrente, amperes. Então, muito simples aplicar essa fórmula para exemplos como esse, né, que também são simples, que é só para poder a gente se acostumar. Vamos falar agora sobre a segunda lei de Ohm, né? Segunda lei de Ohm, que trata-se do dispositivo resistor, que é aqueles que a gente vê a fotinha nos slides anteriores. Essa lei descreve as grandezas que influenciam na resistência elétrica de um condutor. Pegando um condutor cilíndrico de comprimento L, como você pode ver na foto, e seção transversal A, é como se você desse um corte, né? A área desse corte, seção transversal A, veremos uma resistência elétrica será maior quando L for maior e será menor quando A for menor. O oposto também acontece. Se você diminui o L, diminui a resistência. Se você aumenta o A, também diminui a resistência. O que a gente pode concluir com isso? Que a resistência ela é diretamente proporcional a L, que é o comprimento, e inversamente proporcional a A, que é a área. Outra coisa que falar aqui no texto que é muitíssimo importante é que ela depende do material também. Cada material vai ter a sua facilidade ou dificuldade de resistir à corrente elétrica. Então, a gente vai ter um valor constante para cada material, que a gente vai chamar aí essa constante de ρ, que é a resistividade que o material tem. Sabendo disso, a gente pode formular agora uma fórmula para a segunda lei de Ohm. R é igual a ρ vezes L sobre A.
Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Nas unidades do SI, a gente tem o ρ como sendo ohm vezes metro, comprimento em metro e a área metro quadrado, tá certo? ρ, a letra grega, que representa a resistividade elétrica do condutor. E cada tipo de material tem um valor diferente para ρ. De acordo com essa fórmula, a resistência elétrica de um fio é diretamente proporcional ao comprimento, isso não pode sair da medicina de vocês, e inversamente proporcional à área. Existem muitas questões que valem apenas isso, se você sabe que aqui é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A resistividade é uma grandeza física, tá aí a unidade dela, que não depende das dimensões do corpo, mas sim das propriedades microscópicas, ou seja, depende do tipo de material. Se ele vai resistir mais ou se vai resistir menos. Aqui na tabela a gente tem alguns valores para resistividade e condutividade dos materiais. Lembrando que resistividade é o oposto de condutividade. Quanto mais resistividade, maior a resistência. Quanto maior a condutividade, menor a resistência. Um é o oposto do outro. Resistividade atrapalha a passagem da corrente elétrica. Condutibilidade ajuda na passagem da corrente elétrica. Tá? Continuando, eu trouxe para vocês aqui outro exemplo, então, exemplo 2, para a gente aplicar a fórmula da segunda lei de Ohm. Um fio de cobre de área transversal igual a 10 elevado a menos 4 metros quadrados, de comprimento igual a 2,5 metros, é ligado a uma tensão elétrica de 2 volts, sendo a resistividade desse material, do cobre, 1,7 vezes 10 elevado a menos 6 ohm vezes metros, determine, em letra A, a resistência, e letra B, a corrente elétrica. Então, como deu a idade de comprimento e área, e além do valor da resistividade do material, a gente pode calcular a resistência através da segunda lei de Ohm. R igual a ρ vezes L sobre A. Então, substituindo aí os valores, eu já sei pela questão que a área é 10 elevado a menos 4 metros quadrados, a tensão é 2 volts, o L, que é o comprimento, é 2,5 metros e ρ é 1,7 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos substituir os dados, eu tenho ρ 1,7 vezes 10 elevado a menos 6, L 2,5 e A 10 elevado a menos 4. Quando eu faço esse cálculo, eu chego ao resultado de 4,25 vezes 10 elevado a menos 2 ohm. Essa é a resistência. A letra B pede a corrente. Então, se eu acabei de encontrar a resistência e na questão me deu a tensão, para me encontrar a corrente, basta aplicar na primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. Substituindo os valores, o valor... Aliás, antes disso, vamos isolar o I, o R que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, e vamos substituir os valores. A tensão é 2 volts e a resistência eu encontrei a resposta na letra A, 4,25 vezes 10 elevado a menos 2. Fazendo esse cálculo, eu encontro o resultado de 0,47 vezes 10 elevado a quadrado. Para tirar essa potência, vamos deslocar duas vírgulas para a direita. Toda vez que eu desloco para a direita, eu subtraio o expoente. Chega-se a um valor de corrente de 47 amperes. Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado. Até a próxima, então.